Soa melhor, soa a africano. É. Eh, Muitos conhecem Osvaldo Caollo pela história dos 15 mais 2. Mas acredito que a tua identidade não se limita aí. Osvaldo Caollo, antes da história de 15 mais 2, quem é ou quem era Osvaldo Caollo? Bom, novamente reiterar os cumprimentos a todos os irmãos na diáspora. Oswaldo Carrolo na verdade, filho da província do Bengo, nasceu na província do Bengo, mas em 92, fruto dos conflitos político-militares que o país estava, Osvaldo, desculpe só, estamos a ouvir com muito ruído e fica muito difícil decifrar o que estás a dizer. agora está, Sim, está melhor, está melhor, está melhor, está melhor? está melhor, está muito melhor. Ok, ok. Estava a dizer que Oswaldo Carrolo é nato da província do Bengo, Uhum. que 92, 1992, fruto das divergências político-militares que o país estava, foi obrigado, na verdade, a abandonar a sua terra natal, aquelas guerras, e refugiou-se em Luanda. Refugiou-se em Luanda, no bairro do Sambizanga. Mas o Oswaldo Carrolo descende de uma família de nacionalista, Uhum. como avô, José Francisco Correia, que teve no processo dos 50. Uhum. O meu pai, que em 1974 foi preso, acusado por ser membro da OCA. A minha mãe também, pela sua veia nacionalística, e por estar colocada nessas lutas de libertação do país. Perdi um tio no fraccionismo, que era o comandante da primeira região, o comandante Sianuque. Na verdade, o Oswaldo descende de guerreiros, mas o Oswaldo, na verdade, foi obrigado a deslocar-se da sua província natal, o Bengo, refugiou-se em Luanda, onde cresceu no Sambizanga. Bom, Oswaldo Carrolo atualmente é lutador para a educação e emancipação intelectual dos povos africanos. Volto a repetir, lutador para a educação e emancipação intelectual dos povos africanos. Oswaldo Carrolo, claro, é especialista em relações internacionais. Lecionei durante algum tempo numa das universidades cadeiras como História da África, Relações Internacionais Africanas. Oswaldo Carrolo ingressou em 2006, 2007 no Exército. Atualmente, Oswaldo Carrolo é oficial, tenente na reserva, muito por conta do processo dos 15 mais 12 e a penalização do processo dos 15 mais 12. Oswaldo Carrolo está impedido de dar aulas em Angola e também foi passado à reserva de forma compulsiva, sem direito à sua remuneração, sem direito ao seus vencimentos, fruto do regime que se encontra no poder, né? Uhum. Mas é preciso dizer que as minhas lutas já vêm faz tempo. Em 2004, eu, Alexandre Libertador, fundamos o MACA no Sambizanga, que era um movimento para a cidadania. Começamos a trabalhar. Em 2011 surgiu aquela onda de contestação, muito por conta da Primavera Árabe que aconteceu, e tiramos aquelas camisolas e tudo mais. Começou Uhum. com 32 é muito. Depois o Oswaldo Carrolo funda o movimento revolucionário angolano Morango, juntamente com Hugo Calumbo, Mano Yango, né? E pronto, viemos ali desde 2011, muito antes da aprovação dessa Constituição.
que na verdade já nos permitia no artigo 47 a liberdade de reunião, e em 2011 começou-se as grandes manifestações. Então eu já estou ali desde a gente desse processo. Na verdade, 2015 é marcado muito por estudarmos ferramenta, por queremos dar um outro ar à revolução, um outro ar ao ativismo, à luta pela cidadania. Na verdade, nós entendemos naquela altura, em 2015, que era necessário enfrentarmos a ditadura com realismo. E pronto, estávamos a estudar técnicas e ferramentas para derrubar uma ditadura. Então, aconteceu aquelas prisões arbitrárias, que na verdade nós estávamos a estudar, né, ferramentas, e o regime angolano sentiu-se totalmente incomodado, e a reação foi aquela que toda a gente conhece. Mas, pronto, depois daquilo, Oswaldo Carrolho foi licenciado à reserva. O licenciamento à reserva é algo nacional. Pela primeira vez na história de Angola e do mundo, o presidente da República, o comandante em chefe, e juntamente com o chefe do Estado-Maior-General, elaboram um ofício para licenciar uma só pessoa. Eu fui licenciado único a ser licenciado. O processo de licenciamento é um processo nacional, mas pela primeira vez uma única pessoa foi licenciada à reserva, não tem os salários enquanto oficial na reserva, não tem idade, claro, é algo arbitrário, é algo porque ficou revanche das lutas que desencadeamos contra esse regime, né? O tal do Carrolho está impedido de lecionar também no país. Aquilo que eu costumo dizer, que o Oswaldo Carrolho, a nível das Forças Armadas, ganhava coisa de 2.000 e tal dólares. Na universidade também eram 300 mil kwanzas, coisa de 3 mil dólares. A ver um jovem abandonar isso que podia viver de forma mais tranquila e com outras promoções e tudo mais, mas na verdade abdica de tudo isto, destes privilégios, entre aspas, né, para poder lutar em prol daquilo que é a causa de Angola, pela dignidade dos angolanos. Pela dignidade dos angolanos. Esta tua apresentação terminas com uma frase muito, digamos assim, muito importante para nós aqui no Bem-Aja, porque nós agimos mesmo para a dignidade dos angolanos, e não só, Carolo, se tu vês na nossa Constituição, não é essa Constituição da que tu te referiste, penso eu que no primeiro artigo, não me lembro bem de memória, porque não tenho nem sequer aqui materialmente a Constituição, não me preparei para aquilo. No primeiro artigo, fala-se, não é, que o país não é, prima pela dignidade da pessoa humana. Eh, Há um paradoxo. Fala-se da dignidade, mas o próprio Estado angolano, ultimamente e presentemente, vimos que ainda tem estado a atropelar a dignidade da pessoa humana. Basta nós vermos nos hospitais, como é que os hospitais angolanos, não é? Estão em dificuldades. E aquilo até nem podemos dizer dificuldades, temos que dizer estão em miséria. Os pacientes vão nos hospitais, não tem medicamento, o próprio hospital não tem reserva. Tu vais para, digamos assim, a farmácia do hospital não tem medicamento, o paciente tem que trazer medicamento de sua casa, o paciente tem que comprar as luvas, você tem que entrar na sala de operação, as luvas que os médicos têm que utilizar, um hospital público, não é? E só que quando vamos ver, todos os anos fazem-se orçamentos chorudos para o setor sanitário. O que é que tu tens a dizer sobre a dignidade da pessoa humana em Angola, visto que tu tens esta inspiração sobre a dignidade do cidadão nacional? Olha,
nós lutamos para um processo a qual chamamos de independência. Só que nós não percebemos que aquilo a que chamamos de luta de libertação nacional ou independências africanas não passou nada mais, nada menos do que um preso que estava algemado e dentro da cela. Ele dentro da cela estava algemado. O que, na verdade, nós queremos falar quando falamos sobre independência ou processo de libertação é que estes presos lhes foi retirada as algemas e eles permanecem na cela. Ou seja, aqueles que nós consideramos os libertadores, na verdade, são os opressores. Passou-se para uma neocolonização. Neocolonização. Esta neocolonização que é protagonizada pelo partido no poder em Angola, o MPLA, que perdura, na verdade, 46 anos. O MPLA dá seguimento ao processo colonial sobre uma procuração de Portugal. O MPLA está no poder por causa das elites portuguesas, porque é o único que foi encontrado que, na verdade, pudesse dar continuidade com o processo de escravidão. Por quê? Porque era o movimento de libertação que menos identidade africana tinha. Olha, Menos identidade. desculpa só não te tirar a palavra, mas intercalar no que estás a dizer, porque estamos a entrar mesmo no vivo, porque esta tem uma matéria tua sobre a história de África, porque lecionaste, foste um acadêmico, e eu até hoje considero-te um acadêmico, porque é uma sanção que te foi dada no tribunal, que hoje até as instituições sentem-se obrigadas a não te reinserir no sistema. Vamos falar um pouco mais para frente. Mas esse aspecto que estás a falar nos interessa muito, porque o que muitos sabem, o que foi contado, e penso eu que foi contado de uma forma muito distorcida, é de que os outros movimentos na altura, não é? É que deveriam ter o papel da continuidade, não é? Dos interesses do ex-colonizador. No caso da UNITA, quem dizia que a UNITA foi um movimento, foi um grupo criado pela própria PIDE, a PIDE é quem criou a UNITA, e o MPLA fez, portanto, a sua guerra contra, ou melhor, a sua luta contra a UNITA era mesmo para desestabilizar essa continuidade que iria acontecer. E a FNLA, que é um outro grande movimento de libertação de Angola, também sabemos como é que ela foi, não é, caracterizada sempre pelo grupo que ainda até hoje está a governar o país. O que tu estás a nos dizer são dados que muitos não conhecem. Tu tens esses dados como dados fidedignos ou é uma leitura tua? Bom, hoje por hoje vão saindo até inclusive entrevista de Rosa Coutinho, tá aí, podem ver que era o ministro da Defesa naquela altura. Ele fala abertamente de que porque escolheram o MPLA, ele disse que tinha os hábitos de batata, bacalhau e que podia dar continuidade, seguimento. Rosa Coutinho, o almirante, está aí, hoje as informações estão aí patentes e vê que onde é que a lavandaria de Angola, o grupo, a burguesia angolana é aliada do ex-colono. Muitos dos males que são perpetrados em Angola, a lavagem do nome Angola no mundo é feito por via de Portugal. Portugal é o maior lobby. Portugal é o maior lobby. Tanto é que Portugal é a lavandaria de Angola. Tanto é que dos dirigentes angolanos têm nacionalidade portuguesa. Mas o que se vê aqui é, na verdade, qual das pátrias eles têm mais fidelidade. Eles pegaram o processo, na verdade, era de saque, de estupro das nossas riquezas, a mão de obra nossa, levavam o dinheiro para o Ocidente
Depois houve esse processo de mascarização, esse Uhum, processo de neocolonização, que é, na verdade, desencadeada pelo MPLA. E toda a gente uhum, deve ter consciência disso. Nós estamos a uhum, falar, os portugueses nos estão a ouvir, os portugueses sabem muito bem que os maiores beneficiários da miséria implantada em Angola são os próprios portugueses. uhum. São os Mas próprios portugueses. e porque até nós temos visto, ultimamente, na fase, por exemplo, do boom econômico, não é? O boom econômico, o famoso boom econômico, que Angola conheceu há uns 8, 9 anos atrás, nós vimos que na estratégia que o governo angolano tinha aplicado sobre a busca de investidores estrangeiros, deu muito mais abertura aos portugueses. Os portugueses começaram a regressar para Angola e a reapropriarem-se de certos bens, não é? Em Angola. Para mim e para muitos de nós, este processo foi muito estranho. Como é que portugueses que eram colonizadores, que na fase da independência foram-se embora, voltaram para a terra-mãe, a pátria-mãe, e agora que se assinaram acordos econômicos, eles voltam para Angola querer recuperar alguns bens que eles deixaram, mas esses bens não foram nacionalizados. E depois, não só, o mais estranho é que muitos desses portugueses começaram a reivindicar, não é, a cidadania angolana, a nacionalidade angolana. Eh, Qual é a tua leitura sobre este fenômeno que aconteceu no recente passado? Bom, é aquilo que eu disse. O MPLA governa Angola com uma procuração de Portugal, logo tem que fazer as vontades de Portugal. Eu, pelo menos, aconselho as pessoas a lerem A Realidade da Selva Humana, que é o meu livro, que traz, na verdade, um capítulo que aborda as relações entre China, Angola e Portugal, né, que eu considero como o ciúme da prostituta. Há um processo de neocolonização, nós somos escravos modernos, temos que assumir isso. Nós temos que ter coragem de dizer que nós somos escravos, que as correntes saíram do pescoço, pernas, mãos, cintura, e estão alojadas na cabeça. Estão alojadas na cabeça. A forma de governar ainda é colonial, em que o angolano, em que o nato não tem expressão, em que não tem dignidade, não tem liberdade, não tem honra. A Angola encontra-se numa neocolonização. Como? O pão não está na mão do angolano, o pão, o Uhum, comércio do pão, uhum, está na mão do libanês. uhum, A água, a areia e tudo mais para construção está na mão dos cubanos. Até inclusive pequenos negócios como bolacha, sumo, gasosa, estão na mão dos malianos, senegaleses, vulgo Mamadou. Quem é o angolano? Como é que você vai considerar independente se o angolano não tem absolutamente nada? O angolano está escravo na sua própria terra. Agora, andamos a confundir algumas pessoas que, na verdade, calam a boca, vivem bem com os dinheiros da corrupção, uhum, com o dinheiro dos silenciamentos. Não há coragem. Aqui dentro, eu te digo, Mano Álvaro, aqui dentro, falar aqui dentro, corres o risco de levar uma bala na cabeça. Muitos têm boca no estrangeiro, mas aqui é uhum. muito difícil. É De muito facto, difícil. de facto, Estamos Caolo, diante de um o maior regime sanguinário de África. irmão Caolo, temos tempo para falar e o microfone está à tua disposição. Vais poder dizer aquilo que achares bem dizer. Mas eu tenho aqui algumas perguntas bem delineadas. Portanto, algumas até já respondeste, é inútil eu ter que voltar nelas, mas
de uma forma muito articulada, queria perguntar assim, eh, segundo você, segundo tu, um acadêmico, um intelectual, um que formado em relações internacionais, um que está a estudar também, investigar sobre a jurisprudência, o direito. Quais são atualmente os grandes desafios de Angola? Não desafios do governo angolano, mas desafios de Angola. Bom, primeira coisa é desprivatização das mentes. Há uma necessidade de libertação mental. Esse é o maior desafio da Angola e de África também, é libertação mental, desprivatização das mentes. Uhum. Porque aquilo que você considera, por exemplo, como acadêmicos aqui em Angola, eu, na verdade, chamo escravo com qualificação. É que o país tem tantos engenheiros, tantos doutores, tantos arquitetos, o país nem produz nem sequer um palito de fósforo. Nós andamos a brincar, nós temos escravos com qualificação aqui nesse país, que depois têm que ajoelhar ao Deus do pão. Hum. Quem é o Deus do pão? É o MPLA, os escravos com qualificação. Se quiserem ter uma vida digna, têm que ajoelhar diante do Deus do pão. Nós temos um sistema de ensino que é de reprodução de ideias, reprodução daquilo que já foi. Imagina só que não é possível que uma pessoa vá para a escola e a única coisa que ela aprende é segundo fulano, segundo o conceito X, segundo Aristóteles, segundo não sei o quê, a lógica democrática e tudo mais. Quer dizer, aqui nós estamos num momento em que usar a linguagem gramatical para provar o nosso saber. Nós usamos a linguagem gramatical para provar que nós sabemos, mas só que isso prova que nós não sabemos, porque o sábio é aquele que sabe que a facilitação num conhecimento é o verdadeiro saber, porque tem que se facilitar a comunicação. Então, nós não temos aqui intelectuais, nós temos escravos com qualificação. Escravos mesmo, com qualificação. Você pode dizer, Alvas, o país tem doutores, esse país tem doutores, tem engenheiros, mas não se produz em Angola nenhum palito de fósforo. Não se produz roupa. Não se produz roupa. Não se produz telefone. Não se produz nada, absolutamente nada. Nós só vivemos. Nós temos a bênção da dependência, até comida, alimentação. Então, A um dos bênção da maiores desafios. dependência. Sim, nós temos a bênção da dependência. Temos a bênção da dependência. Imagina só, que eu vou já me justificar sobre a desprivatização mental. Nós estamos Mental, a ok. entrar. É muito interessante porque encontrei uma jovem intelectual africana em Gâmbia, isso há 2 anos atrás, do qual nós fomos lá fazer uma busca de um material, não é, genuíno africano, e ele confrontou-se com jovens intelectuais europeus e ele falou mais ou menos sobre isto, não é, sobre ela falou sobre descolonização mental e tu falas de libertação mental. Ok, a palavra é tua, meu Desprivatização irmão. mental. Ok, desprivatização mental. Então, você observa que o modelo de ensino aqui é você vai para a escola, é condicionado a absorver um monte de informações e depois és obrigado a reproduzir sistematicamente aquilo que você absorveu. É assim que vão chamar de barra, de inteligente, de sábio, de gênio. Quer dizer, que é reproduzir. Aqui não há novos saberes, não há novos saberes, não há nada aqui. Nós temos uma bênção da dependência. O fato que o doutor veste, o dito intelectual veste, vem do Ocidente. E você imagina só nessa fase, que eu chamo a fase é, que sai mais dinheiro de África de forma irracional.
Você tem pessoas a quererem comemorar o Natal. Logo, imagina que são datas ocidentais. São datas ocidentais. E você tem uma fidelidade com o opressor, com o ex-colono, que você comemora as próprias datas que os ex-colonos te trouxeram. Quer dizer, você se não come bacalhau nessa fase, vão dizer que estás mal da vida, que não tens onde não sei o quê. Há insultos porque não comeu bacalhau. Logo, ele tem que pegar no dinheiro dele e comer bacalhau. Ele tem que acreditar que tem que passar, entrar o ano novo com roupa branca, porque ele acredita que branco simboliza paz. Tem de, na verdade, gastar somas avultadas de dinheiro com boneca, com tudo que o Ocidente fabrica nesse processo, nesse todo o período. Por quê? Porque nós estamos mentalmente dependentes. Dependentes, alienados. Com certeza. Esse é o maior desafio, que temos que libertar os angolanos do pântano da irracionalidade. O facto de você ir para a escola não te diz que deixaste de ser irracional. Você, na verdade, vai reproduzir tudo aquilo que, na verdade, te foi condicionado. Escravidão. É assim que a África, na verdade, não consegue ganhar voo. Por quê? Porque tudo que, na verdade, nós pensamos, toda a matriz que colocamos em ação é o que vem de lá. Nós nos autorrejeitamos, nos autorrejeitamos. Este é um dos grandes desafios. Agora, precisa, na verdade, o outro desafio, que é resgatar a honestidade dos africanos, dos angolanos. Parece que chegou a um tempo em que nós andamos a brincar de que em África existem gatunos e substitutos dos gatunos. Até já dizem para os pretos não mudam, ou seja, não são honestos. Então há que resgatar a honestidade, porque só precisamos ser verdadeiros para que a nação muda. Nós só precisamos ser verdadeiros. Então precisa resgatar a honestidade. Depois, na verdade, precisamos encontrar modelos de forma de resoluções dos nossos problemas, mas desde que sejam formas e modelos de resoluções africanas, porque nós não temos, na verdade, utilizado os modelos de resolução africana, o que não tem estado a dar certo. Temos estado a experimentar modelos ocidentais, mas que, na verdade, não funcionam. Por quê? Porque tu tens um problema. O que é bom no Ocidente é bom aqui. Quer dizer, tu copias. Por isso é que foste copiar o IVA, porque na Europa tem IVA. Quer dizer, um Portugal que você vai lá copiar o IVA, não tem ouro, não tem ferro, não tem diamante, não tem manganês, não tem gás natural. Quer dizer, não tem uma série de recursos. E usam o IVA como forma de angariar receita, alargar a base tributária. Mas Mas agora, você pega, copia lá. Amanhã, quando dizerem que lá também tem um imposto de coisa, de respirar, você também vai pegar, copiar o imposto de respirar para colocar no seu país, porque a nossa visão é sempre, lá é assim. Quer dizer, lá na Europa, em outros países é assim, e aqui também tem que ser assim. Esta é a neocolonização. de facto, irmão Caolo, eu estou a gostar muito, eu gosto muito da tua forma de expor as tuas teses, mas aqui gostaria de tentar aprofundar e colocar as perguntas possíveis, porque o público que nos está a seguir, aquela que vai voltar aqui a seguir, o que tu dizes para eles serve como, digamos assim, material de estudo, material, uma informação, não é? Informação a ser consumido para que estejam esclarecidos, lhes tirar da zona cinzenta. Falaste, por exemplo, sobre a questão do sistema tributário, o IVA e tal. Eh, não é que te estás a contradizer, talvez, também, voltando um pouco atrás,
porque tu até és professor de história. Como é que funcionava o sistema, por exemplo, das contribuições no Reino do Congo? O que nós estudamos na história, penso eu, da quarta classe ou na história da oitava classe, já não me lembro, de que também os nossos reinos, antes que os portugueses chegassem, havia o sistema tributário. Nós tínhamos as nossas moedas, por exemplo, o Reino do Congo tinha a moeda, o Zimbo, né? Que no Kikongo, bem falado, é Njimbo, em Kimbunda, é Nzimbo. Então, que paralelismo, que confronto tu fazes com a realidade do nosso sistema, dos nossos reinos, e o sistema atual adotado pelo Ocidente, que hoje o mundo todo usa? Bom, é assim, isso é algo que leva-nos, na verdade, a consumir muito tempo aqui. Porque você não tem informação de que, por exemplo, as três primeiras universidades são africanas. Uhum. Penso que até os nossos seguidores podem não ter essa informação, mas têm um smartphone na mão. Uhum. Por quê? Porque o sistema foi todo manipulado e o sistema é manipulado 24 sobre 24 horas. Ninguém tem conhecimento, por exemplo, de que as grandes civilizações foram africanas. As primeiras grandes civilizações foram africanas, como a civilização do Kemet. Mas nós não vamos lá porque não nos interessa, porque o sistema de educação é ocidental, atrelado com o sistema religioso, com o sistema que, na verdade, retira a nossa espiritualidade. Uhum. Tens esses dois sistemas, esses são os dois maiores sistemas. A escola e a igreja. É da igreja que, por exemplo, você coloca, e temos que ter aqui, vocês estão no Vaticano e tudo mais, pronto, algumas vezes nós queremos ficar bem com toda a gente, tentar não ficar muito à corda, como se diz. Ok, pá, Mas, és especialista em relações internacionais, pá. Tu podes entender sobre a diplomacia, né? Ok, é, mas a diplomacia não pode ser baseada na falsidade, estou de tem que acordo, ser baseada no princípio do win-win, win-win, estou de ganho-ganho. acordo. Sim, estou de Mas acordo. nós temos recorrentemente nos submetido. Aquilo não é relações internacionais, é submissão. É mesmo estar atrelado. Você imagina que um país, por exemplo, como Angola, com um monte de lixo, um monte de bairros sem saneamento básico, paludismo, malária, tudo ali, porque não há como escoar água, as pessoas estão ali no meio da água e tudo mais, da água podre, da lama. E João Lourenço é convidado a ir discursar numa Cimeira do Clima. Mas ele faz isso por quê? Por que ele faz isso? Porque eles têm que estar alinhados aos discursos, à prática ocidental. Olha, agora estamos a falar de clima, porque esses líderes, o que temos que entender e ter a coragem de dizer, esses líderes são serviçais do Ocidente, são líderes serviçais, em momento nenhum eles estão ao serviço de África, eles não estão ao serviço da África, o trabalho deles é compilar um modelo de desenvolvimento, entre aspas, e trazerem para aqui. Então, ele quando traz, ele não vai na base da lógica tributária dos regimes africanos, antes da escravidão. Ele vai na lógica de que Portugal tem IVA. Porque os ditos escravos com qualificação ou intelectuais, né, assim queremos dizer, a fundamentação dele não vai no Reino do Congo, não vai na base tributária de que não, nós tínhamos o Libongo, eles não fizeram estudo. Tanto é que você, num país, não tem nenhum centro de estudos africano. Os centros de estudos africanos estão no Brasil, está na Europa, está no E, de Ocidente. facto, isto é vergonhoso, meu irmão. É muito vergonhoso quando
os centros de estudo dos assuntos africanos, tu vais encontrar em países alheios a nós, em países alheios a nós. Isso é muito vergonhoso. Os outros estão a nos estudar, nós não estamos a estudar os outros, porque nós não queremos, nós só queremos que os outros nos estudem, nós somos objeto de estudo. Nós Uhum, servimos simplesmente como objeto. Ou uhum, seja, nas relações internacionais, nós também não somos sujeitos. Nós somos meros objetos. Os Estados africanos são meros objetos. Agora implanta isso. Imagina que a União Africana, 80% das suas receitas vem da União Europeia. Isso é inadmissível. Isso é completamente inadmissível. possível. Por quê? E já me explico. Porque aquilo que eu estava a dizer, no princípio, aquilo a que chamamos de luta de libertação nacional ou independências africanas, não passou nada menos, nada mais do que um preso que estava algemado dentro de uma cela, ele foi retirado as algemas e permanecem na cela. Na cela. Permanecem na cela. E esse Hum, sistema é traçado por via da instrução, que na verdade você confunde com educação, mas é instrução, é reproduzir, e por via daquilo que é acabar com a tua espiritualidade por via da igreja, o ópio do hum, povo, o grande hum, ópio. Foi hum, a própria Bíblia, e eu desafio aqui as irmãs, os irmãos, uhum. a verem que a primeira universidade do mundo foi criada por uma mulher. Hum. A primeira universidade do mundo foi criada por uma mulher. Se hoje nós estudamos esse conceito, universidade, é uma mulher que trouxe isso, que Isso que inventou estás isso. a dizer aqui é scoop. As nossas manas estão a acompanhar, escrevem mesmo já. A Podem, primeira universidade no mundo foi criada por uma mulher. Isso é scoop. Vai, meu irmão, e, avança. e as três primeiras universidades são em África, nomeadamente a Universidade de Squarin, no Marrocos, mas não esse Marrocos clareado, Marrocos preto. A Uhum, Universidade de El Azhar, no Egito, antigo Kemet, e a Universidade de Tombuctu. A própria Bíblia, quando é trazida aqui no século XIV, século XV, já encontrou mulheres, já eram rainhas, mulheres já dirigiam reinos. Temos exemplo da rainha de Sabá, temos exemplo da rainha Nefertiti, temos exemplo da Kimpavita, que era líder espiritual do reino, era líder espiritual do reino do Congo. Temos exemplo aí de rainha Njingambande, e a Bíblia chegou e colocou a mulher no lugar de submissa. Ele tirou do lugar de rainha para lhe colocar no lado de submissa. Porque uhum, matou o grande elemento societal, que é a mulher. uhum. E hoje a mulher, por exemplo, está à procura de emancipação. Está à procura de emancipação de quê? Ah, não, temos que se emancipar. Não, temos que resgatar as nossas práticas, a nossa identidade, porque na nossa identidade a mulher já era tão emancipada que, inclusive, dirigia reino. Está aí Rainha Njingambande. Rainha Njingambande não era lavar louça, não. Não era E, para lavar louça, dar e para tu filho, ficar veres, ali. uma das grandes referências de Angola, quando se trata em grandes simpósios de cultura, não é? Ao nível internacional, a grande referência de Angola é a Rainha Ginga. A Rainha Ginga foi muito elevada, não por vontade dos angolanos, mas os próprios pesquisadores encontram uma figura extraordinária, que é a Rainha Gingambande, e que se fala. E aqui Panvita ultimamente também começa, embora que em Angola comece a falar muito, mas no exterior de Angola já se falava daqui Panvita, não é? E Tu portanto, para tens, as nossas. tu tens essa elevação que a mulher já estava elevada. Quem é que vem colocar a mulher no lugar de submissa? É a Bíblia. É a Bíblia. Temos que ter coragem de dizer isto. Eu, por exemplo, quando comecei a namorar com a minha esposa, na Uhum, verdade eu perguntava, mas o 8 de março é que? Ah, não, 8 de março é o Dia das Mulheres. Dia Internacional das Mulheres, ou sei lá o quê.
Mas eu perguntava, mas por quê? Vê a história que é contada. Ah, não, porque cerca de não sei quantas mulheres no ano de 1900 e tal reivindicavam direito nos Estados Unidos e foram queimadas dentro do galpão e não sei o quê. Vê, 1900 e tal. Mas antes de 1900 e tal, Djingambandi já era rainha. Uhum, Quer dizer, uhum, você está a comemorar data, está a comemorar factos, está a comemorar tudo, porque você não tem desprivatização mental. Dizia Patrícia Lumumba, terminado o período da escravidão, o período mais árduo e difícil da África vai ser descolonizar a mente dos povos, uhum. descolonizar a mente do Malcolm X dizia, cuidado com um preto a lhe alertares a verdade, é capaz dele ainda te matar, porque nós não queremos saber sobre E a tem nossa acontecido. identidade. E tem Nós não acontecido. queremos. Estão a matar muitos jovens que querem falar a verdade e não lhes permitem falar a verdade. Certo, e também além do mais, você se não choca muito com a comunidade internacional, que é que também legaliza e legitima os governos africanos por via dessas farsas eleitorais. Porque a oposição vai dizer que é farsa, mas a comunidade internacional sempre teve aí para legitimar a farsa. Nós parabenizamos o partido no poder por vencer mais umas eleições. Né? A comunidade, os intelectuais africanos, né? Intelectuais africanos, Uhum. ele quer dizer, ele quer apontar o corrupto, mas nunca quer falar sobre os corruptores internacionais que estão por detrás desses corruptos. Por quê? Porque ele quer ficar bem, ele quer ganhar um reconhecimento, um mérito das 100 pessoas, personalidades que estão em África, dos 100 jovens, do prêmio X. Eles querem coisa, querem que, na verdade, os africanos tenham a fala dócil, que, na verdade, não se expõe essa conivência com os regimes africanos e dá naquilo que se chama neocolonização. Nós só temos a coragem de apontar para os corruptos africanos. Os corruptores internacionais, não. Quem vai me Uhum. dar apoio? Quem vai me reconhecer? Se eu for reconhecido a partir de lá, é melhor, e não sei o quê, um branco a me dar um prêmio, a falar de mim. E nunca expusemos os corruptores internacionais. Os corruptores internacionais estão aí e é que sustentam esses regimes africanos. Estes regimes africanos são sustentados. Tanto é que, já vou mesmo para a irracionalidade. Imagina, se o povo é bêbado, é porque os dirigentes são. Se o povo é irracional, é porque os dirigentes são. Você imagina que o Ocidente conseguiu perceber a irracionalidade dos pretos africanos, porque tem a emoção muito aguçada. Pega, lança um Lexus 570 e o preto africano o que é que vai? Para tirar onda, para não sei o quê, para ser o cota da banda e não sei o quê, aquele motivo tem uma máquina, é muito inteligente, pega no dinheiro da res pública, a coisa pública, e vai comprar o Lex 570. Passado um ano, o Ocidente pega, tira de validade aquele Lex 570, manda o 580, Uhum. manda o 580, mas se você ver as mudanças, não são tão significativas assim. É só um farol, um pista, um forro no banco, e o irracional rouba novamente o dinheiro do povo para ir comprar o 580, ou seja, está nesse problema da irracionalidade africana. Os nossos líderes são irracionais. Os nossos líderes só chegaram, só são líderes porque eles participaram do assassinato dos verdadeiros líderes, aqueles que queriam uma África independente, uma África em que o africano fosse digno, uma África em que o africano não precisava mendigar um pedaço de pão, abandonar a miséria para ir viver a pobreza da África. Porque eu penso que o que não tem estado a se explicar aqui é que nós aqui não somos pobres. Pobre é Uhum. quem vive com o mínimo: água, energia, transporte, salário mínimo, emprego, educação, saúde. Vocês aí não são ricos, vocês Uhum. são pobres, têm uma vida digna. A pobreza tem dignidade, pobreza não é mal. Nós
somos miseráveis, não temos o básico. Quando não Estão se por tem baixo o da básico, pobreza. Estão por baixo da sim, pobreza. quando não se tem o básico, o mínimo é miserável. Nós somos miseráveis. Então, nós fugimos à miséria de África para ir viver a pobreza na Europa, no Ocidente. Então, é aí que nós vamos falar que realizamos, que nos encontramos em realização, que estamos todos realizamos. Quando, na verdade, a nossa terra, a nossa identidade é aqui. Mas os nossos líderes são traidores. São eles que participaram no processo de assassinato de Kwame Nkrumah, Tomás Sankara, Patrice Lumumba e tantos outros. Imagina só aqui em Angola. Se os grandes quadros como Nito Alves, Envandune, Bacalov, Mostre Mortal, Sihanouk e todos os outros quadros que foram barbaramente assassinados no 27 de maio de 1977, quem seria um Nandô? Quem seria João Lourenço? Estes nunca deveriam sonhar governar. Estes tiveram que matar os verdadeiros. Aqueles que sonhavam, tudo fizeram para dar dignidade aos angolanos. E eles estão lá no lugar dos verdadeiros. Os falsos ascenderam os tronos, mataram os verdadeiros. Com quem? Com a conivência de quem? Do Ocidente. Por que tipo, líderes como Kwame Nkrumah, Tomás Sankara são assassinados e esses líderes aqui não são assassinados? Porque esses líderes fazem a vontade, cumprem integralmente aquilo que é a agenda ocidental. Esses são os Agora, serviçais. irmão Osvaldo, é muito compreensível toda esta tua narração, teu posicionamento, este teu pensamento, que realmente vira para despertar a consciência de muitos africanos. Nós estamos a falar no Pensar África, o interesse aqui é valorizar, não é, a pessoa africana, porque quando falamos de África não estamos a falar do perímetro territorial, mas estamos a falar sim das populações, não é, que se identificam com a África, as populações de África. E Angola está dentro dela. Voltando um pouco mesmo para trás, falando sobre a identidade. Quando falamos pensar África, falar de Angola, identitariamente, hoje Angola se identifica com a África ou Angola está longe da identidade africana? Angola Digo, é o país mais alienado que existe em África. por quê? Notas claramente, primeiro, pela forma como os dirigentes apresentam, a forma como a população, na verdade, vive, está tudo desestruturado a partir da base. Não há base, não há famílias, não há conhecimento, não houve uma passagem de conhecimento. Porque Sim. o poder de um povo reside na sua consciência histórica. Se nós não temos conhecimento da história, não há como ter poder. Não há como ter poder, porque você não tem nem sequer economia de resistência. Imagina. Um judeu é capaz de sair, por exemplo, de Roma até a Espanha para ir comprar um quilo de arroz, porque ele sabe que tenho que pegar, o dinheiro tem que estar na mão do meu irmão. Na mão do meu irmão. Um muçulmano também tem essa mesma cultura. Nós não. Nós estamos a nos boicotar a nós mesmos. Quem está, na verdade, a adiar a realização, a dignificação dos africanos, dos angolanos, são os próprios angolanos. Por que os angolanos estão nesta base? Porque a maior parte dos quadros angolanos, a elite, sobretudo, é de mercenários estrangeiros. Não tenhamos medo de dizer isso. Quem são os angolanos? Os angolanos, na verdade, são aqueles que são utilizados para assassinar, perseguir
humilhar, maltratar e discriminar o próprio angolano. A elite é de mercenários estrangeiros e depois vem os angolanos. Quem são os angolanos? Os serviços de inteligência, o SINCE, do Miala, tem lá muitos angolanos, a Polícia Nacional, o Exército, as Forças Armadas, no caso. Esses são angolanos. Qual é o trabalho dos angolanos? É impedir a realização dos angolanos, é impedir que os angolanos, na verdade, chegam a essa elite de mercenários estrangeiros. Nisso, tu estás a tocar próprio naquilo que estás a dizer, a reprodução, não é? A reprodução das ideias, porque na era colonial, o colono usava assim, não é? Os capatazes eram os próprios filhos da terra, que eram preparados, eram lavados cerebralmente, eram recomendados para poderem vigilar sobre os seus próprios irmãos, não é? Por exemplo, as histórias que nós conhecemos, os quilombos no Brasil, os filmes que nós vimos, a guerra do Quata Quata, quem ia à caça do próprio irmão angolano, ou irmão dos nossos reinos do Angola, reino do Congo, eram os próprios nativos que colaboravam, os traidores colaboravam com os portugueses e iam agarrar os nossos irmãos e lhes vendiam, lhes mandavam na escravidão no Brasil para irem trabalhar nas roças. Então, é isto que tem estado a acontecer. Quer dizer, os Por isso nossos é que eu disse povos, que é uma neocolonização. uma É uma neocolonização. forma moderna, não diria, mas é muito visível. Só que nós é que não conseguimos enxergar, não Quer dizer, é conseguimos captar. adaptada às novas realidades que estamos a viver. Certo, Ok. certo. Porque é assim que, na verdade, eles vão ter. Porque nós chegamos em Angola a uma máxima. Hoje, em Angola, ser honesto é desonestidade. E também, nós temos em Angola o angolano a matar o próprio angolano para ganhar salário. Mas o homem do cinco persegue angolano, que na verdade luta pela dignidade. Então ele mata esse homem. O homem da polícia mata o angolano. O homem das Forças Armadas mata o angolano. É um sistema que tem como início a escravidão, ou seja, é a reprodução exatamente daquilo que eram os métodos coloniais, mas com maior intensidade agora, porque não sei o que na verdade o povo terá feito, por exemplo, aqui em Angola, o MPLA. O povo só pode ter feito alguma coisa de muito grave ao MPLA no passado, e que o MPLA, na verdade, está a se vingar do povo. A forma como o MPLA assassina os angolanos, porque assassinato as pessoas estão a ver na perspectiva, não, é para morrer de bala, não. E o irmão Álvaro disse muito bem, aqui os hospitais não têm luva, não tem seringa, não tem medicamento. Você chega, a senhora vai te dizer, eu não tenho luva, tens que comprar luva que eu vou te avaliar a tua dor ou alguma coisa. Depois, eu não tenho medicamento. Depois, se tiver que te aplicar uma injeção, tens que comprar a seringa. Tá claramente explícito de que esse é um modelo de assassinato. Os De bairros fato. não têm saneamento básico, vai originar que paludismo, malária, febre tifoide. E depois nós queremos estar a brincar, não, aí em África é feitiço. O maior feiticeiro é o MPLA, o governo é que é feiticeiro. Os maiores feiticeiros são os governantes, porque o pacto que eles foram fazer, como eles só estendem aí com feitiços, na verdade, o que é que o feiticeiro depois cobra? Os feiticeiros cobram vida, e a vida que ele vai entregar é a vida do povo. Então, ele com a má administração, ele está a entregar a vida. Com a água que ele dá, a água que nós bebemos aqui é água castanha, é água envenenada. Aquilo não se bebe em momento nenhum. Depois Então, nós queremos nos chatear quando nos falam, são os macacos, mas pô, até quando nos estão a alertar para pelo menos só acordarmos da realidade. Uma pessoa que vive num bairro que não tem energia, uma pessoa que vive sem água, uma pessoa que vive num bairro que não tem saneamento, lama ali, mosquitos a se reproduzir ali, uma pessoa que vive no coiso, naqueles subúrbios, sem emprego, sem absolutamente nada. Quer dizer,
que é que ser chamado de quê? Papai, algumas das vezes, nós até quando nos estão a falar alguma coisa para tentar nos acordar, a gente não quer. Porque nós não estamos preparados para ouvir a verdade, nós não queremos ouvir a verdade. Nós queremos constantemente anestesia, está a ver? Então, provavelmente, chegava aqui com tanto, de facto, entre tanto e naquilo, que não sei o quê, e as pessoas aqui estariam vislumbradas toda, grande intelectual, nunca vimos, quer dizer, você pega, vai usar a tua linguagem gramatical para provar que você sabe. Você sabe. Prova. Mas como a plateia também é irracional e não teve oportunidade de absorver o que eu absorvi, logo eles vão bater palma, sem pelo menos fazer um questionamento daquilo que eu estou a dizer. Por quê? Porque o africano, até hoje, não consegue perceber que há uma diferença entre ouvir e entender. Ouvir é um processo automático. Todo ser ouve. Todo ser ouve. O rato ouve, a barata ouve, dos animais ouvem. Por exemplo, você quando chama um cão, laica, ela vem porque ouviu, não é porque não, ouviu. Ouvir é automático. Por exemplo, se dá um tiro, por mais que eu não quiser ouvir, eu vou ter de ser obrigado a ouvir. Por mais que colocamos assim uma jarra e a jarra depois cair e vê um rato ali, um rato próximo, o rato vai fugir porque o rato ouviu o barulho. O barulho do pum, e pronto, fez a analogia de que está no perigo. Né? Então, ouvir é automático. Entender é que entender requer um processo do exercício do raciocínio para descodificar o barulho que ouvimos. Por exemplo, se caiu uma caneca, eu vou saber, não, isso é uma caneca, isso é um metal, isso é não sei o que, isso é um vidro. Por quê? Porque eu tenho esse poder desse processo de descodificar o que ouvimos, o que nós não fazemos. Nós não questionamos. Você vai para a escola, vai para não sei o quê, não questiona. Você reproduz sem questionar. Isto é perigoso, altamente perigoso. Perigoso. Os países africanos. Sim. Não, fala. Os países africanos estão refém disso. Ninguém questiona. Ninguém questiona. Nós todos, ninguém questiona. Por exemplo, há uma política que se chama racismo. E eu ando a dizer assim, eu não sou obrigado a gostar de branco, nem nada. E isso não é racismo. Porque só vai ser racismo porque as pessoas não estão a raciocinar. Ele vai dizer, não, racismo, não sei o quê, tem a ver com toda forma de discriminação. Quer dizer, o opressor que foi embora ali deixou as definições. Mas eu que estou a fazer uma coisa para me proteger, vou te dar a verdadeira informação. Achas mesmo que eles vão nos dar a verdadeira informação? Não, racismo deriva de duas palavras. Os irmãos que estão aqui vão poder analisar, raciocinar por cima daquilo que eu estou a dizer. Racismo, R-A-C, raça. Depois, ismo. São duas palavras. Raça, R-A-C. Depois vem ismo. Né? Raça é de raça. Raça. Não, vão vir aqui um monte de intelectuais. Não existe raça. A raça só existe a raça humana e que, na verdade, o sangue corre na minha veia, o mesmo somos todos seres humanos e não sei o que e tudo mais. Sim, somos todos seres humanos. Mas lá fora, eles nos deixam bem claro de que vocês são pretos. É verdade. Nós queremos integração e eles querem segregação. É isso. Mas eu sou branco. Nós queremos integração e eles querem segregação. Logo tem duas raças, brancos e pretos. Olha, irmão... O que é? Sim, vai, desculpa. Conclua, desculpa. Ok. Ismo, o que é? Ismo é concentração. Por isso é que você diz capitalismo, ou seja, concentração do capital. Então, existem duas raças, brancos e pretos. Ismo, concentração. Racista é aquele. Racista é quem? Racista é aquele que concentra tudo nele.
Agora vamos ver. Quem traçou as normas do comércio internacional foi um país preto? As pessoas têm que se responder. Nos 5 países com direito ao voto e veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, existe lá um país preto? Quem traçou as normas educacionais no mundo foi um país preto? Quem traça as normas de saúde mundial é um país preto? Tem lá país preto? Não. Então, na verdade, racista é aquele que concentra tudo nele. Racista é o poder, emana de poder. Então, os racistas são os brancos. Ah, não, mas Osvaldo, nem todo branco é racista. Todo branco é racista. Só que está dividido entre racista ativo, que são aqueles que construíram esse sistema para dar privilégio à raça branca, e fazem a manutenção desse sistema. Esses são os racistas ativos. Os racistas passivos são aqueles que, na verdade, se beneficiam dos privilégios. Ou seja, você se tiver a entrar, a andar com uma mulher branca, mas tua mulher é branca ou teu marido é branco, a forma de tratamento que vão dar ao branco é diferente da sua forma de tratamento. Por quê? Porque, na verdade, o sistema está formatado para dar privilégios a essa raça. Privilégios. Mesmo aqui em Angola, por exemplo, vê-se isso. Os pretos são agarrados na cintura da calça, arrastados, mas dificilmente isso acontece com um branco. Por quê? Porque o sistema está para dar privilégio. A nível daquilo que é a moeda, por exemplo, moeda, dinheiro, existe um país preto cuja moeda, o dinheiro, é igual ou superior a um país branco? Não existe. Mas o que é conceito, por exemplo, de soberania que nós andamos a falar? Ah, não, os Estados africanos são soberanos. É mentira, mano. Porque nós não raciocinamos, porque nós não questionamos. As informações que nos trazem, que nós lemos, que é reproduzir, nós não questionamos. O Estado soberano é soberania. Soberania é um poder que não existe igual na ordem interna, nem superior na ordem externa. Ou seja, vamos dar exemplo com família. Na ordem interna, na minha família, não existe um outro poder paternal que o meu. Eu sou eu e a minha mulher. Já não existe mais esse poder paternal. Mas a nível dos meus vizinhos, nós também somos todos iguais, externamente, também somos todos iguais, somos todos chefes de família. Então, se na verdade os Estados africanos fossem soberanos, $100 tem que ser igual ou equivalente a 100 kwanza. Mas os dinheiros deles se equivalem, 100 euros com $100. Então, aí próximo. Tem uma equivalência. Você, sim, tem uma você, equivalência muito não, você tem que aproximada. juntar um monte de saco para conseguir só uma nota. Quer dizer, eu junto um monte de kwanza, olhos kwanza, saco, para ir conseguir só uma nota. Mas manda o João Lourenço falar disso. Vai levar um tiro na cabeça. Vai levar um tiro na cabeça, porque ele já é o preto serviçal. Ele não estava aí para destruir. Ele foi colocado ali. Ele foi colocado ali. Ele é o produto branco embalado em rótulo preto, em rótulo preto. Porque a forma como nós vivemos ainda é sistema colonial. A forma como os partidos africanos governam os estados africanos é colonial. Em que o angolano não tem dignidade, em que o angolano em que o africano é maltratado, é humilhado, é discriminado, vive na miséria, não trouxe dignidade nenhuma. Não há dignidade nenhuma. Irmão Caolo, tu estás aqui, digamos assim, a dar grandes lições. Tudo aquilo que estás a dizer, muita coisa é realmente consumível de imediato. Algumas coisas exigem uma reflexão profunda. Falaste de muitas coisas que eu anotei e, portanto, vamos procurar, digamos assim, dissertar esses conceitos que tu disseste em poucas frases, mas
são conceitos enormes que precisam de uma hora para podermos entrar no fundo e tirarmos de lá coisas muito interessantes. Por exemplo, falaste sobre a submissão. A África, o continente africano, na sua maioria, podemos dizer 95% da África ainda é submissa à vontade alheia daqueles que não são africanos. Só para nós vermos o conceito das ajudas, não é? As ajudas humanitárias, vamos ajudar a vossa economia, vamos ajudar a desenvolver. Desde quando é que eles usam, não é? Usam estas frases, usam esta dialética, e África está sempre, cada vez mais aí no pior. Muitas das vezes dissemos, não, a África está a desenvolver. Não, poucas pessoas estão a se tornar burgueses, mas a sua maioria cada vez mais pobre. Estamos a assistir, nos últimos anos, um êxodo da nossa força de trabalho, da nossa força racional, jovens, que são estes jovens que poderiam trazer a inovação, não é? A modernização para a própria África. Estes jovens estão novamente a emigrar para as Europas, muitos, com as suas inteligências, estão a terminar as suas vidas no mar Mediterrâneo. E não só, a viagem deles não para em África, muitos estão a terminar nas Américas do Norte. E quando essas pessoas chegam lá, o saber desses jovens contribui, mas ao contribuírem lá, não é? Estão a equilibrar as economias, o bem-estar destes países, que não existe retorno para nós. Aquele bocadinho que nós às vezes mandamos para as nossas famílias, esse mês mando 100 euros, aquele mês vou mandar 50 euros, aquilo não ajuda em nada. Não é com 100 euros que tu vais erguer um império. E toda aquela massa de trabalho, toda aquela energia fica por aqui. E eu sempre tenho dito, exortado para aqueles que têm projetos de mandar os seus filhos, não é, imigrarem, eles vão, nós vamos ficar aqui. Não, é muito errado. Deveria ser o inverso. Aqueles que já estão na idade, digamos assim, idosa, na idade já do aposentamento, eles é que deviam vir se aposentar na Europa e os jovens ficarem lá a trabalhar, não é? Porque a verdadeira riqueza está em África. Se mudarmos o nosso modo de pensar, de fazer economia, de fazer programação, valorizarmos a pessoa africana, darmos oportunidade ao próprio africano a se desenvolver no seu continente, nós teremos uma vida diferente em África. A África não poderia estar a chorar. Portanto, nós ainda somos muito submissos. Falaste sobre o resgate da honestidade dos africanos. Olha, quando falavas sobre a espiritualidade, tocaste num aspecto que é muito importante. Não existe solidariedade dentro das famílias. Há muitas famílias, elas estão dilaceradas dentro da família, estão divididas. Existe aquele fenômeno da desconfiança, o fenômeno de se desconfiarem, de se atribuírem responsabilidades. Esse é bruxo, aquele é feiticeiro. Quer dizer, coisas, como é que eu posso dizer, absurdas, e as pessoas instalaram essas crenças dentro delas, e isto tem estado a dizimar, não é, a nossa solidariedade, tem estado a dizimar a nossa verdadeira identidade. O conhecimento, nós não estamos a investir não é, no nosso conhecimento africano, nós não investimos na nossa ciência africana. Do que nós soubemos, as grandes civilizações, as primeiras grandes civilizações da humanidade, começam em África. Do que eu saiba, do pouco que eu li, os grandes eruditos, não é? Os que inventaram o barco eram os próprios africanos. Antes do europeu chegar, por exemplo, nas Américas, o africano já lá tinha chegado. A arte, a ciência, melhor dizer, a ciência astrológica, de estudar os astros, começa em África. O Kemet já estava muito avançado e o Ocidente, pura e simplesmente, roubou o nosso conhecimento, criou brevetes e tal, e quanto mais, e não só, destruiu até documentações, não é? Destruíram os registros que testificam que são conhecimentos que começam em África
eles transformaram como se fossem material deles. Eu tive o privilégio de ler o livro do, como é que se chama? O Thierry Henry, o ex-jogador, A capitão minha da estrela seleção. negra. A minha estrela Ok, negra. Beleza. A Estrela Negra. E ali eu descobri muitas verdades, muita coisa foi inventada pelos pretos. E lá dentro vimos, está lá também a Rainha Ginga. Olha,